Paz e luz, muita paz, muita luz. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Diga amém. Vamos ler a Bíblia? É bom a gente aprender a Bíblia, né? Então temos aí nessa série que vai do capítulo 1 até o último capítulo do livro de Mateus. Então, se você não assistiu o primeiro, o segundo, o terceiro, assista, é uma série. Agora vamos ler o capítulo 9, 10, né, em diante, tá bom? E você vai prestar atenção, abra a sua Bíblia para você acompanhar comigo, que eu vou lendo e explicando para você, tá bom? Mando um abraço todo especial para Fábio, Canadá, na Israel, Derbas, Oneida, Daniel. Mando um abraço para todos vocês, né? Alexa, um abraço, Deus vos abençoe. Carlinha, Carla Camilo. São tantas pessoas que de vez em quando eu mando um abraço para alguns, e você pode entrar em contato conosco, participe do Livro da Bênção, faça um voto forte, porque é da vontade de Deus que você mude de vida. O Evangelho, se não mudar a sua vida, então para que serve o Evangelho? Só filosofia para os teólogos ficar brigando? Não. A Bíblia é o poder de Deus para transformar a sua vida, tirar da lama e colocar no trono, tirar de uma situação inferior e colocar numa situação abençoada. Amém? Diga, minha vida é uma vida abençoada. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9, vamos lá. E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado, foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxe um paralítico. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então, essa cena do paralítico, nós encontramos as pessoas que tinham muita fé e levaram, esses caras eram amigos mesmo desse paralítico, levaram ele em cima de uma cama, mas levaram para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: perdoados estão seus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este está blasfemando, este blasfema. Tem sempre os críticos de plantão, né? Esses críticos aí, os escribas, eram os crânios. Escribas não eram os caras burros, não. Eles eram os escribas, ou seja, eles escreviam os livros. Eles eram professores de professores. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Jesus sabia que eles estavam pensando, né? Tem gente que cogita o mal no coração. Tem gente que deixa Deus fluir no seu coração. E tem gente que deixa o diabo fluir. Ele maquina, ele vê sempre as coisas erradas. Ele olha tudo e vê o erro. Ele só quer saber do erro, ele só quer saber de criticar. Ele só quer saber de apontar. Esses eram os escribas. Jesus conheceu o pensamento dele. Jesus conhece o teu pensamento. E você tem que ter cuidado. Tem muita gente, às vezes, ao seu lado, que você está contando uma bênção. Uma mulher: olha, Jesus me abençoou desse jeito. Homem, Jesus me abençoou desse jeito. E ela está cogitando um pensamento mau no coração. Ela está, essa fracassada venceu, né? Tal. Era assim que os escribas fizeram. Eles não viram que Jesus tinha curado o paralítico. Eles viram quando Jesus disseram: perdoados estão teus pecados. E ficaram criticando. Pois qual é mais fácil? Jesus falou: pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecado, disse-lhe então ao paralítico: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus mostrou: qual é mais fácil, né? Dizer: perdoados estão teus pecados, ou levanta-te e anda. E mandou o paralítico levantar e andar, e ele levantou e andou, para a tristeza daqueles escribas, que eles queriam que aquele cara continuasse paralítico.
O mundo é assim, o mundo quer que você continue paralítico, continue lascado, continue lá ferrado, lá sem nada na vida. Quando você tenta se levantar, o mundo quer, né? Tá vendo? Ah, tal. Ele quer ver o seu fim, por isso que o mundo é um amigo falso, que bate nas tuas costas e te critica, né? Levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus e glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então ficou muito... A turma ficou muito alegre. Eu acho que aqueles escribas, eu fico vendo a turma, aleluia, Rosana, salve o rei. E aqueles escribas, tem gente que não quer ver a tua vitória. Quer não. Eles querem ver a tua caveira. E quando acontece qualquer coisa boa na tua vida, eles ficam com raiva. Que fique. Porque Jesus, ele veio para a sua vida ser de glória em glória, para a sua vida ser abençoadíssima. Partindo Jesus dali, versículo 9, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e seguiu. Então o próprio Mateus relata o momento que Jesus chamou ele. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Então lá vem essa figura dos escribas e agora dos fariseus. Como eu falei nos demais vídeos, os fariseus eram homens crânios e os escribas também. Mas eles lançavam um fermento, por isso que Jesus Cristo diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles jogam uma semeadura para levedar toda a massa. Eles chegaram para os discípulos e disseram, por que o teu mestre se senta na mesa com os pecadores para comer com ele? Tentando incitar os discípulos contra Jesus Cristo. Mas Jesus ouviu, olha, você tem que ouvir o que está acontecendo à sua volta. Você não pode ser lesão, não sei de nada, você tem que assistir jornal, você tem que estar atento ao que está acontecendo, tem que estar atento para ter sua própria opinião. Jesus era atento, Jesus ouvia e dizia, não é assim não, né? Olha bem, mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Que mensagem maravilhosa, né? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele mostrou para aqueles homens, mas Jesus está sentado na mesa com os pecadores, como é que pode uma coisa dessa? Ele veio para isso mesmo, para conquistar os pecadores, para transformá-los em são. O pecado foi comparado à doença. Eu não vim a não ser aos pecadores, para convertê-los, né? Então, se Mateus e os publicanos eram pecadores, Jesus veio convertê-los. Melhor do que destruir os inimigos é convertê-los em amigos. Era isso que Jesus estava fazendo. Respondeu-lhe Jesus, aqui o versículo 14, vieram depois os discípulos de João, lhe perguntando, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Ou seja, muitas vezes. E os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus, porém acaso está triste o convidado para o casamento enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, Jesus era indagado constantemente, era perguntado constantemente sobre isso, sobre aquilo outro. Então aqui foi sobre o jejum. Os discípulos de João chegaram e disseram, por que a gente jejua? Os fariseus jejuam. E vocês não jejuam, vivem comendo aí, comendo peixe da multiplicação, pão, tal. Aí Jesus falou, olha, enquanto o noivo está, a noiva não jejuma, não é verdade? A alegria está com eles, né? Aí, ninguém põe remendo de pano novo em uma veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem põe vinho novo em odres velhos,
Ao contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. Jesus falando sobre, né, essa situação. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximou-se e adorou-o, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe as mãos sobre ela e viverás. Aí são sinais de fé, pessoas que foram atrás de Jesus, em busca do Senhor Jesus para conseguir as coisas. Você tem que pedir, buscar e bater. Você tem que conseguir o que você quer. Não, a vida passa e você não consegue nada na vida. No caso aqui, a filha dele, a coisa mais preciosa que ele tinha morrido. E ele foi atrás da pessoa certa no lugar certo, Jesus Cristo. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Os discípulos seguiam a Jesus. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha, enquanto Jesus foi curar a menina, né, que tinha morrido, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla do vestido, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele dia em diante a mulher ficou sã. Essa aqui é a mulher do fluxo de sangue, né? Ela veio por trás de Jesus com muito medo, porque a mulher que tinha problema desse tipo não podia tocar em ninguém. Cada pessoa que ela tocava era necessário tomar banho. E naquela época os judeus não gostavam muito de tomar banho. Era 2, 3 banhos por ano. E segundo a lei, quando uma mulher sangrando toca no homem, ele deve tomar banho de imediato. E isso, aquela multidão tinha que tomar banho de imediato, né? Se usava antigamente, isso é um pouco da cultura, um pano, onde a pessoa molhava o pano e passava nas suas partes íntimas e assim limpava o seu corpo. Mas o banho que nós tomamos, principalmente no Brasil, gostamos de passar horas debaixo do chuveiro, não existia. Era um povo que não tomava muito banho. A Europa também, aquela época era assim, né? Tanto o povo asiático quanto o povo oriental, eles não tomavam muito banho, né? Como hoje se toma. Então, segundo a lei, aquele povo todos tinham que tomar banho. Tinha muita gente ali importante, teria que trocar suas vestes, né? E por isso que ela foi com medo. E Jesus era profeta e ela tinha medo, que tocar no profeta sangrando é uma ofensa muito grande. Mas ela tinha fé. Você tem fé? Você tem fé para contradizer a sociedade que você vive? Fé é a capacidade que você tem de conseguir algo, de imaginar, de querer, de lutar. Não é só um pensamento. Você tem fé que Deus vai levantar você da lama? Então já procure aí uma maneira, uma pedra, e já vai dizendo: Senhor, eu quero ir para cima daquela pedra, me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda. E aí Deus ajuda sim. Deus ajuda sim. Ele cria momentos, meios. E aquela mulher enfrentou suas dificuldades. Você não deve ficar olhando para a dificuldade, você tem que enfrentar suas dificuldades e lutar. Ela foi, enfrentou seus medos. Você está enfrentando seus medos? Se não tiver, comece a enfrentar os seus medos. Você tem capacidade de conseguir aquilo que você quer. Basta você querer. Você enfrentar os seus medos. Mas vamos adiante. Então, depois que Jesus curou essa mulher, ela ficou sã na hora. Versículo 23 do capítulo 9. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riu-se dele. Eu acho que os cabelos... Olha, esse é um cabo idiota. A menina acabou de morrer, a gente está aqui tocando e chorando, e ele disse que a menina não morreu. O cabo abestalhado. Então Jesus Cristo mandou eles saírem. Mas afastando-se o povo, entrou Jesus e tomou a menina na mão. E ela se levantou, e a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. Isso é que é milagre. Jesus faz milagre. Jesus enfrentou aquela multidão e ressuscitou aquela menina. Jesus pode ressuscitar os teus sonhos. Aquilo que você tanto desejou, só desejou. Não, tem que acontecer.
O nosso evangelho tem que ser um evangelho vivo que faz acontecer. Ou é ou não é. Não para ficar só na teologia. Eu sou teólogo, sim. Eu não estou criticando os teólogos, não. Mas para ficar só essa vírgula, esse ponto, essa vírgula, esse ponto, essa vírgula, esse ponto, essa vírgula, esse ponto. Só isso. O que interessa é poder de Deus. Jesus foi lá, disse: a menina não está morta, ela dorme. E o pessoal começou a rir dele. Às vezes as pessoas riem de você quando você diz que vai ser alguma coisa, quando você diz que vai conseguir isso, conseguir aquilo. O pessoal é um idiota desse, como é que vai conseguir? Uma mulher dessa? Em nome de Jesus, Deus vai fazer um milagre da sua vida, da mesma forma que fez nessa menina aqui, filha de Jairo. Aí no versículo 27, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos. E Jesus perguntou: credes que eu posso fazer isto? Respondeu-lhes: sim, Senhor, nós acreditamos. Olha, em todo milagre que Jesus fez, um fator foi essencial que muitos crentes esquecem, que é o esforço. Nesse caso aqui desses 2 cegos, Jesus foi e os cegos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, né? Então Jesus não ligou, Jesus foi embora e entrou dentro de casa, e os cegos foram atrás. Eu acho que os cegos ficaram tatando, onde é a casa, onde é que ele entrou, ali, vamos lá, bora. Jesus poderia ter parado, né, como foi o caso daquele cego de Jericó, né, e curado logo eles, mas não. Nesse caso aqui Jesus foi embora, entrou dentro de casa, e lá Jesus ainda fez uma pergunta: vocês creem? Vocês credes que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso fazer isso? Cremos, Senhor, cremos. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a tua fé. Jesus vai fazer conforme a tua fé. Se a tua fé é uma fé pequena, só coisas pequenas vão acontecer na sua vida. Se a sua fé for coisas grandes, for uma fé grande, só vai acontecer coisas grandes na sua vida. Tem pessoas que têm uma visão muito curta da vida. Eu quero estudar para eu ser um gari. Eu sei que um gari é um trabalho digno, né? Mas por que você não estuda para ser um médico, né? Porque o gari não precisa estudar, é só ser. Não, mas a minha visão é essa. Então seja feita segundo a sua fé. Muitas vezes Deus faz segundo a sua fé, e a nossa fé é muito pequena. Então, Senhor, aumenta a nossa fé. Assim pediram os discípulos. E abrindo-se os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cautelai-vos de que ninguém saiba. Então esses cegos aqui, Jesus só guarda segredo, porque tem uns cabras querendo matar Jesus, queria só um motivo. Quem quer precisa só de um motivo. É como um cabra quer matar outro. Tem gente que matou outro por causa de uma sacola de lixo, né? Que é só um motivo. Aí, na verdade, ele tinha inveja do lado, da família, da mulher, dos filhos do cara, e vivia o vizinho. Isso é um caso que houve aqui em Campina Grande, ardendo de inveja desse cara, que era filho de um pastor. Bastou tanto assim para ele matar esse filho do pastor, porque ele queria um motivo. Qual era o motivo? O lixo estava próximo à casa dele. Não estava nem na casa dele, estava próximo. Era para botar o lixo lá do outro lado. Aí o filho do pastor se zangou, ele matou, porque já queria matar. Era o diabo no coração dessa pessoa. Então, os caras queriam um motivo para matar Jesus. A cura de um cego poderia ser uma. Às vezes o cara faz uma coisa certa, e o cara pega essa coisa certa e usa como motivo para ficar com raiva, para ficar intrigado. Isso é o diabo. É exato. Saiba eles, porém, divulgue-lhe. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Então Jesus advertiu para ele não fazer, e eles fizeram. Né? Jesus disse: não conte não para ninguém não. E eles saíram, a primeira coisa que fizeram foi contar. E também eu acho que não dava nem para esconder, né? O cara estava cego, 2 cegos, de repente aparece vendo e diz: você não era cego? Foi que houve? Não tem que não pergunte, né? A cura de um endemoniado, mudo,
e a blasfêmia do fariseu. Vamos lá. Versículo 32 do capítulo 9. Ao retirar-se dali, foi trazido um mudo endemoniado. Então o cara era mudo e ainda era endemoniado. E expelido o demônio, falou mudo. E a multidão se admiraram, dizendo: jamais vimos tal coisa em Israel. Mas os fariseus, novamente os fariseus, bichinho, né? Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele o demônio. Então, chamado Azazel, Beuzebu, né? Eles chegaram e disseram: ele expulsa demônio porque ele tem um acordozinho com o principal dos demônios. Isso aqui era uma blasfêmia. Agora o versículo 35. Jesus ia por toda parte fazendo bem. E aquela frase, a seara e os trabalhadores, aparece aqui. Então Jesus nunca fez o mal a ninguém. Jesus nunca deu a tapa na cara de ninguém e foi morto na cruz do Calvário. Imagina se ele fizesse isso, né? O diabo consegue transformar algo bom em coisas ruins. É verdade. O cara fazendo bem e o diabo foi o cara ficar com raiva. Você ajudando a pessoa, você orando pela pessoa, você prestando alguma assistência a ela, e ela odiando você, com raiva de você. Isso é o diabo, pode ter certeza. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a toda sorte de doenças e enfermidades. Toda sorte de doenças e enfermidades. E vindo ele as multidões, compadeceu-se dele, porque estavam aflitas, exaustas, cansadas, como ovelhas sem pastor. E então se dirigiu aos discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, ou seja, o campo é grande. Agora, para cuidar desse campo, são poucos, né, ceifeiros. Mas que você seja um ceifeiro do Senhor, que você consiga fazer a obra de Deus, alguma coisa para Deus. Você tem que fazer alguma coisa financeira para você ficar bem de vida, ter seu carro, sua casa. Sim, é bênção de Deus. Mas você também tem que ver que tem que fazer alguma coisa para o reino de Deus. Você tem que fazer alguma coisa para Deus, para que você seja um desses ceifeiros da seara do Senhor. Capítulo 10, né? A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Então vamos lá. Tendo chamado os seus discípulos, deu-lhe autoridade sobre espíritos imundos e para expulsar e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Diga amém. Diga assim: eu tomo posse dessa palavra. Mateus 10, 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos. Então, essa aqui é o seguinte: você tome posse, diga assim: eu tomo posse dessa autoridade. Quem foi que te deu essa autoridade? O Senhor Jesus te dá essa autoridade para expulsar os demônios, para expelir todo tipo de doença e enfermidade. Eu acredito na cura. Acredito que Jesus cura, né? Tem pessoas ali que Jesus nunca curou, tudo bem, mas ele cura ainda. Depende da fé. Ora, o nome dos apóstolos, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zabedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, né? Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, o que foi que traiu Jesus. A esses 12 enviou Jesus. É um treinamento que Jesus começou a fazer com seus discípulos. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas dê preferência e procurai as ovelhas perdidas de Israel.
E a medida de Israel, e a medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebesse, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, coma onde você estiver. Olha, não leve prata nem ouro, não. Vai lá para pregar na casa de Antônio. Lá na casa de Antônio você almoça e janta. Aí sai, vai para a casa de Severino. Aí lá na casa de Severino você prega lá o reino e tal, e almoça e janta e vai embora para outra. E assim você vai. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, sairdes daquela casa ou aquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que no dia do juízo, do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eita Jesus! Você tem que ser em parte uma serpente em termos de inteligência. E em parte você tem que ser simples como as pombas. Você não... Por quê? Ele nos envia como ovelha para o meio de lobos. O mundo é cheio de lobos ferozes que querem devorar a tua vida. E Jesus ordena para você ser sábio como a serpente e ser simples como a pomba. Sábio simples, sábio simples. Porque existem lobos ao nosso redor. E acautelai-vos dos homens, porque vos hão de entregar aos tribunais, e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles e os gentios. E quando vos entregares, não vos cuideis em como ou o que haveis de falar, porque na hora você será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e pai ao filho. Filho haverá que levantar-se-ão contra os seus pais, e os matarão. Sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então a gente tem que perseverar até o fim. Não adianta o cara dizer, rapaz, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, tal. Servi a Deus 15 anos e saiu. Perseverar até o fim, será salvo. Ninguém está salvo totalmente. Eu sou salvo, garantidão, não saio mais. Quem tiver em pé, cuide que não caia. Quando, porém, vos perseguirem em uma cidade, fugir para outra. Então ele dá uma dicasinha pra gente. Se alguém está te perseguindo num canto, saia para outro. Ah, rapaz, não vai estacionar aí não sei o que lá, tá tudo bem. Obrigado, tchau. Eu estaciono porque eu sou macho? Não, nada disso. Aí vai gerar uma briga. Você diz, tá bom, meu amigo, tá bom. Tá, fica aí, fica à vontade, viu? E você vai achar o seu espaço no outro lugar. Quando, porém, vos perseguirem na cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os discípulos não estão acima do seu mestre, mesmo o servo, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Que vos digo às escuras, dizei em plena luz.
E o que vos diz aos ouvidos, proclamai-o no eirado. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aos que podem fazer permanecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá sem o consentimento do Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Isso aí ele sabe. Ele mostra que ele há um conhecimento profundo da sua vida, do seu ser. Tudo está no conhecimento de Deus. Portanto, todo aquele que professar diante dos homens, também eu confessarei. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. O que é negar Jesus? O que é confessar Jesus? Confessar Jesus é você declarar que a sua vida pertence ao Senhor, que a sua existência, que você é um milagre de Deus. É declarar o Evangelho, é você viver na luz. E o que é negar o Senhor Jesus? É negar a sua existência na sua vida, é viver desordenado. Isso é negar Jesus, é viver mundanamente, né? Isso é negar o Senhor Jesus. E nós não devemos negar o Senhor Jesus. Temos que confessar o Senhor Jesus. Amém? Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Às vezes o cara fica com vergonha de dizer que é pastor, dizer que é crente. Eu estou com vergonha. Eu não acredito muito nisso. Não tenha vergonha, não. Tenha orgulho santo de ser cristão, ser servo de Deus e de pertencer a uma igreja, a um povo e obedecer a Bíblia Sagrada. Olha bem, não penseis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, o mundo sempre vai ter conflito. Não pense que o mundo vai ter todo mundo paz e amor. Não, é sempre guerra. O que está havendo hoje é uma guerra de bombas eletromagnéticas. Um país mandando chuva demais para outro. Isso aí você veja o nome Projeto Arpa, para você ver que os homens criaram essa arma terrível, né? Então o mundo nunca vai ter paz. Quem tem paz é quem tem Jesus no coração. Não espere que o mundo vá ter paz, não. Pois vim causar divisão entre os homens e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, o inimigo do homem será algo da sua própria casa. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que é tomar a sua cruz? Aí o cabadinho é minha esposa. Aí outro dia a cruz é minha sogra. Ô cruz pesada, né? Mas não é não. A cruz é a morte. É negar a si mesmo. É você ter uma oferta do mundo, uma oferta legal, gostosa, para você errar, para você pecar e você não pecar. Isso é uma morte. Porque a sua carne fica doida para pecar, mas você diz: eu não vou, porque eu tenho um compromisso com Cristo. Ou seja, ninguém vai até Jesus, até os céus, se não negar a si mesmo. Se você for fazer tudo que dá na cabeça para fazer, você nunca vai ser o amigo de Deus, amiga de Deus. Você tem que negar a si mesmo em algumas partes. É verdade. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tome sua cruz, suas dificuldades, sua negação diária, sua morte. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa vida aí é a vida mundana, né? Ou seja, o cara quer, eu quero beber, raparigar, eu quero mulher, eu quero homem, eu quero farrar. Então essa pessoa não vai achar a vida diante de Cristo. Porque para achar a vida de Cristo, a pessoa tem que morrer para o mundo. Essas coisas mundanas, tem que haver uma separação. Quem vos receber a mim, recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta.
E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão, ou seja, o prêmio de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, que é o meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu prêmio. Deus recompensará. Agora vamos ler o capítulo 11. Abra aí para a gente ler o capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. Afinal Jesus tinha pouco tempo, 3 anos, né? Jesus foi intenso. Ele não parou de pregar, de curar e de fazer maravilhas. Jesus é maravilhoso, né? Mas vamos lá. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos. Olha bem, João Batista, o primo de Jesus. Olha bem. És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu e disse-lhe: ide, anunciai a João o que está ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, pregado o Evangelho. Então, existia naquela época uma prova de quem era o Messias. Os judeus diziam que o Messias iria curar um cego de nascença. Jesus curou o cego de nascença. Queria ressuscitar um homem. Jesus ressuscitou um homem com 4 dias, provando, ele já estava morto, o seu fígado já tinha se estourado, o seu fel, e ou seja, havia uma fedentina muito grande. Jesus provou. Expulsou demônio, porque os judeus chegavam até a expulsar demônio, mas não de legião. E Jesus expulsou o demônio de legião, por isso que ele atravessou o mar da Galileia para expulsar em Gadara o endemoniado gadareno. Então, a prova que Jesus era o Messias era isso, porque naquela época de Jesus surgiram muitos dizendo que era o Messias, mas na verdade os caras queriam fazer política e ganhar dinheiro. A prova que Jesus era o Messias para os judeus, que João Batista representava, que foi o último dos profetas, era essa, ó. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o Evangelho da paz. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Ele falou, muito feliz é o homem que não acha em mim motivo de se escandalizar, que não fica se escandalizando nele. Jesus dá testemunho de João. Então Jesus vem agora falar de João. Então em partida eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: quem saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, quem saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que vestes roupas finas assiste nos palácios reais. Mas para que saíste para ver? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, olha só, em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então ele colocou João Batista muito maior do que Abraão, do que Moisés, do que o próprio Elias e Eliseu. E olha que João Batista, ele não fez nenhum milagre tão grande, mas ele era um homem apaixonado por Jesus e pelo reino de Deus, que deu a sua vida só pelo reino de Deus. Então Jesus disse: olha, não houve homem maior. Quem disse foi Jesus. Um judeu podia dizer: não, foi Moisés. Que negócio de João Batista? Não, foi Elias, Arão. Mas Jesus disse que foi João Batista. O maior que nasceu dentre as mulheres foi João Batista. Ele diz assim: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam tomam conta dele. Então tem que se esforçar para entrar no céu, tem que se esforçar para ser um servo de Deus.
O que as pessoas não gostam hoje de fazer é esforço. Mas para servir a Deus e participar do reino dos céus, tem que ter esforço. Porque todos, versículo 13 do capítulo 10, do capítulo 11. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, ou seja, os profetas foram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então, o Elias que estava para vir era João. João Batista veio no espírito de Elias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, grita aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançaste, entoamos lamentação e não pranteaste. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas obras. Jesus contou a história dos meninos, né? A gente tocou, vamos dizer, a gente tocou um samba, você não dançou. A gente tocou forró, você também não dançou. A gente tocou música de saudosismo, você não chorou. Então o cara não quer, ele não quer dançar, ele não quer chorar, ele não quer nada, ele tá ali, ó, ele não tá nem aí. E os guris estão tocando, mas não tá nem aí, ele não tá entrando no clima. Então Jesus falou: veio João Batista, que nem comia nem bebia, vocês disseram que ele era louco. Agora veio eu comendo e bebendo, se sentando com os publicanos e pecadores, vocês dizem que eu sou um beberrão, um glutão. Mas ele fala: mas a sabedoria é justificada pelas obras. A sabedoria de Cristo era justificada por aquilo que ele fazia. Passou então Jesus a increpentar, a criticar as cidades nas quais ele operou numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Olha, eu acho incrível que tem gente que acontece tanta coisa, tanto milagre, tanta bênção, mas a pessoa não reconhece. Deus, eu quero um marido, Deus dá um marido. Deus, eu quero um filho, Deus dá um filho. Aí Deus, eu quero uma casa, Deus dá uma casa. Aí quando a pessoa está dentro da casa, não, agora eu quero uma casa melhor, eu não quero essa casa aqui não. Eu quero uma casa melhor, eu quero uma casa melhor. Senhor, tu não vai me abençoar não. O Senhor tem que me abençoar. Ele esqueceu tudo aquilo que Deus fez por ele. Deus deu a esposa, deu a mulher, deu o marido, né? Deus deu o filho, a filha, Deus deu a casa, Deus deu tudo. Mas eu não gosto por causa disso, por causa daquilo outro, eu quero outra, eu quero outra, eu quero outra. Então, tem cidades que eram assim também, tem pessoas que são assim, que não sabem reconhecer aquilo que Deus já fez. E se Deus não faz mais, então ele já fica com raiva de Deus, fica com raiva da igreja, fica com raiva de todo mundo, né? Eu conheci um homem que ele precisava da ambulância, então o prefeito mandava a ambulância, passou 2 anos mandando a ambulância levar ele no hospital. Depois não sei o que foi que houve, o prefeito não pôde mais enviar, não sei se a ambulância quebrou, cidadezinha pequenininha. Então ele ficou odiando esse prefeito miserável, condenado, peste, isso é um desgraçado. Pô, o prefeito mandou 2 anos. 2 anos. E ele não viu todo esse tempo que o prefeito mandou. Calma. Então tem pessoas que é assim. Se você não for 100%, e nem queira ser amigo dessas pessoas, porque ninguém nesta terra é 100%. No momento que você falhar, ela vai ficar com raiva de você, vai criticar você, porque ela não reconhece aquilo que foi feito. Você é uma boa mulher, você é um bom marido, e às vezes a mulher não reconhece, o marido não reconhece. Calma. Se você for assim, muda em nome de Jesus. Só quem não muda é os tolos, mas você pode mudar. Então Jesus criticou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizera, há muito teria ele se arrependido com um pano e saco e cinza, que era o costume da época. Mexia o saco de cinza e entrava dentro, que era desconfortabilíssimo. Tu, Cafarnaum,
eleva-te até Cafarnaum, eleva-te, ou seja, se levanta uma cidade grande, porventura até os céus, descerá até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido operado os milagres que em ti eu fiz, teriam se arrependido e permanecido até hoje. Puxa, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a Sodoma e Gomorra do que contra ti. Aí Jesus pegou pesado. Mas também os caras eram assim, ó. De Jesus fazia um milagre e os caras ficavam criticando Jesus. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, Pai, do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu não penso que quem revela a Deus é curso de teologia, é doutorado, é mestrado. Os fariseus eram mestres. Os teólogos de hoje eram fichinha perante os fariseus e escribas. Os caras falavam vários idiomas, escreviam perfeitamente, eram totalmente perfeccionistas, eram doutores de doutores. E o reino dos céus não se revelou a ele porque eles tinham arrogância. Tem muita gente que tem arrogância no coração. A arrogância é tão grande, que essa pessoa não consegue perceber Deus, não consegue viver Deus. Ah, porque cheio do eu. Quem somos nós? Somos pó e cinza. Quando morremos, nem sabe o lugar onde existimos. Então Deus é todo poderoso. Jesus oculta o evangelho dos arrogantes, dos exaltados, e revela aos pequeninos, aqueles que precisam, que têm sede de evangelho, que têm sede de Deus, que têm sede do Espírito Santo de Deus. Vinde a mim, diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, o que Jesus exige de você é leve e é suave, não é pesado não, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós as minhas exigências, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa vida. Vamos agora para o capítulo 12, amém? Deus vos abençoe, vos guarde, seja uma bênção. Deus falou com você? Volta e assista tudo de novo, tá bom? Paz e luz.